E aí, beleza? Suavidade total? Meu nome é Álvaro Separovic, aqui do canal Irmão Nergismo, um canal que fala sobre filosofia, teologia e cultura. E hoje nós vamos falar sobre o amor. Tem muita gente que fala muita coisa sobre esse assunto e existe muito erro envolvido nisso. E principalmente, uma das doutrinas mais difundidas por aí, do dom supremo do amor, é uma doutrina que é ultra perigosa, perigosíssima, e pode destruir não só a sua vida, como pode destruir e minar todo o trabalho da igreja. Por isso, presta muita atenção nesse vídeo, é um assunto super importante que poucas pessoas estão falando e que, dependendo de como a sua igreja enxerga essa doutrina, ela pode estar sendo destruída por uma questão simples e banal como um texto tão conhecido como esse. Muito bem. Algumas das frases que são erroneamente empregadas são: olha, não adianta ter muito conhecimento se você não tem amor, né? Olha, sem amor de nada vale. Eu vou te contar aqui, o dom supremo é o dom do amor. Nós aqui da igreja podemos até ser simples, não entendemos muito da Bíblia, não entendemos muito das coisas de teologia, mas o principal e aquilo que... a única coisa que nós precisamos, nós temos o amor. Essas frases são muito comuns da gente ouvir por aí, em várias igrejas, e ela até parece transmitir algum tipo de piedade, né? Você ouve alguma pessoa enchendo a bola do amor, parece que essa pessoa é uma pessoa muito piedosa, justa, humilde. Eu não tenho muitos recursos para estar fazendo uma análise de texto, mas uma leitura simples do texto de 1 Coríntios já vai nos mostrar que as coisas são diametralmente opostas a esse tipo de doutrina do dom do amor, do dom supremo do amor. E principalmente como essa doutrina do dom supremo pode ser destrutiva à igreja cristã como um todo. Primeiro vamos abrir o texto, né? Que fica lá em 1 Coríntios, a gente vai começar do verso 12. Eu não vou ler todo o texto, porque senão ia ficar muito maçante, porque são 3 capítulos. Eu vou só ler os pontos-chave para a gente entender esse texto. Paulo ele vai falar bem no comecinho: a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Sabei que, outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos, mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala do Espírito de Deus e afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aqui, Paulo... ele já está introduzindo uma das partes principais para todo o resto que ele vai abordar até o capítulo 14. Porque ele está fazendo um apelo à sabedoria e ao conhecimento. Que ele vai falar que antes as pessoas não tinham conhecimento porque elas acreditavam em qualquer tipo de espírito mudo. Porém os cristãos, eles recebem a sua edificação de Deus. E aí ele começa a falar sobre os dons. Que... no verso 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também, a diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Quem é que dá e transmite os dons? É Deus. Deus é que dá e transmite os dons para as pessoas, para os cristãos. E ainda no verso 7, é a chave, acho que a chave principal para a gente saber para que serve um dom. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Precisa ter algum fim proveitoso. O dom de Deus necessariamente precisa construir, precisa ser proveitoso, precisa ser algo que edifica. E aí a gente avança até o verso 14. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E aí no verso 20, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podemos os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não preciso de vós. Você percebe que o Paulo está mostrando que existem várias pessoas na igreja de Deus. Cada uma dessas pessoas tem uma função. Essas funções elas visam a edificação do corpo por completo, e nós não podemos excluir uma parte ou outra. E o Paulo ele vai falar ainda, lá no final do capítulo: procurai
com diligência os melhores dons. Então você, cristão, você precisa procurar os melhores dons para edificar a igreja. Só que logo depois ele vai falar o seguinte, que aqui ó, é o problema mais desgraçado que todo mundo acredita. Inclusive eu tô lendo a Bíblia Genebra, a Santa Bíblia Genebra, e olha a porcaria que escreveram aqui, ó. Aqui para iniciar o bloco. O amor é o dom supremo. Aqui já começa o erro, porque aí você bateu o olho no título, aí você vai achar que o amor é um dom, não é verdade? Porque, pô, tá escrito na Bíblia aqui que o amor é um dom supremo. Mas olha o que diz o verso. Eu passo-vos a mostrar ainda um caminho sobremodo excelente, ou um caminho ainda mais excelente. O Paulo está mostrando um dom mais excelente. O Paulo está mostrando um dom que é supremo. Bem, nas palavras de Paulo, ele vai mostrar um caminho. Ele não está mostrando um dom, ele está mostrando um caminho. E aí ele vai contrastar esse caminho com alguns dons. Quer ver? Ó? Já no capítulo 14. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha muita fé, ainda que eu distribua os meus bens aos pobres, ou que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Aí ele vai falar: se não tiver amor, de nada me aproveitaria. Por que de nada aproveitaria? Por que não seria proveitoso? Vários dons que ele lista com a falta do amor. Porque se você ler do verso 4 até o verso 10, você vai ver que o amor é o que faz a união. É o amor que vai tolerar os erros do próximo e vai te permitir ficar junto a ele. É o amor que vai fazer uma felicidade em conjunto, vai suportar os mais fracos. O amor vai trazer humildade. Você perceba que esse atributo, essa característica, não é a exclusividade de um dom que Deus dá para um ou para outro, porque todo cristão precisa ter essas características. Por isso que o Paulo vai falar que isto é um caminho, é um lugar onde a gente tem que estar. Aí outra parte importante, ele vai falar que o amor não acaba, mas havendo profecia, línguas, ciência, todas essas coisas, esses outros elementos que Paulo chama de dons, eles vão acabar, eles vão cessar. Porém, o amor não vai acabar. E aí no capítulo 14 ele continua usando a mesma linguagem. Seguir o amor, ou até em algumas traduções, caminhando em amor, andando em amor. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por que Paulo, ele acabou de falar de uma coisa suprema, elevadíssima, e agora ele fala, procurai os dons espirituais? Ora bolas, ele está colocando duas coisas em paralelo. Andai em amor e procurai com zelo os dons espirituais. Se o amor fosse um dom supremo, por que ele não falaria assim? Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom do amor, que é o dom supremo. Não, Paulo não fez isso. Ele falou, andem em amor, todo mundo, anda em amor. E depois vocês procuram os dons espirituais, porque os dons não vão ser dados para todo mundo. Cada um vai ter um dom específico. Porque o amor não edifica a igreja. Eu vou repetir aqui. O amor não edifica a igreja. O amor é o elemento que vai unir todos os cristãos. Vão deixar todos os cristãos unidos. E quando eles estiverem unidos, estiverem andando em amor, os dons vão conseguir ser utilizados para edificar, para fazer que a igreja cresça. Ou seja, o amor une as peças, une os membros, une a mão com o braço, com a cabeça, com todos os membros. E esses membros vão trabalhar para o crescimento do corpo. E isso a gente consegue ver um pouquinho aqui no capítulo 14, porque Paulo ele vai falar que todos os dons são dados por Deus, mas alguns precisam ser tidos como mais importantes. Por que alguns são mais importantes? Olha, busquem os dons espirituais, mas busquem principalmente o profetizar. Por quê? No verso 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Aí ele vai mostrar por que o dom de línguas e outros dons que não fazem isso são inferiores. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Qual que é o foco dos dons? Os dons
Por exemplo, Paulo vai falar anteriormente de que a cabeça não pode falar que o pé não é seu membro, porque a cabeça, o membro olho, o membro ouvido também precisa das funções do pé. Por que Paulo vai considerar que o dom de língua é inferior ao dom de profecia? Porque o dom de língua não edifica o resto do corpo. É exatamente isso que ele está falando aqui, no capítulo 14, verso 3. Por isso, nós, os cristãos, precisamos procurar com zelo os melhores dons. E Paulo considera o melhor dom aquele que edifica a igreja, como o dom de profetizar. Porque é um dom que está mais próximo de praticar o amor. Você precisa levar esse assunto muito a sério, porque Paulo vai falar, no verso 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser isso mandamento do Senhor que eu vos escrevo. E se alguém ignorar isso que eu estou escrevendo, seja ignorado. Se alguém lê isso que Paulo falou e deixa de lado, ou tem algum outro tipo de doutrina acerca desses assuntos, seja ignorado. Se você tem alguma doutrina que não está de acordo com isso que Paulo está falando, é uma ordem que você seja ignorado. Se você já ouviu alguém falar alguma coisa sobre esse assunto que foge o que está dito nas escrituras, tem que ser ignorado, tem que ser deixado à parte, porque não faz parte da doutrina de Deus, não faz parte da doutrina cristã. Mas aí você vai perguntar, pô Álvaro, mas por que você falou no início do vídeo que essa doutrina do dom supremo, que você está fazendo uma tempestade ou um copo d'água aí, vai destruir a igreja? Por que você falou que... Você até me deu um susto, parece até que eu acredito que o amor é um dom supremo, realmente as coisas vão ser destruídas. Mas você só mudou os termos, você só mudou o nome do amor de dom supremo para um caminho supremo. Sim, com certeza eu mudei o nome mesmo, mas as implicações são extremamente diferentes. Vou te dar um exemplo. Para não confundir a sua cabeça, eu vou colocar o escopo de uma igreja que pratica o dom supremo e depois como essa prática é à luz da Bíblia. Se o amor for considerado como um dom, ele consegue de alguma forma transmitir ou edificar a igreja. Ele consegue auxiliar a igreja nos seus problemas, nas suas dificuldades, consegue trazer conhecimento, entendimento. E se você considera o amor como um dom que pode edificar, segundo o capítulo 13 de 1 Coríntios, os outros tipos de dons, eles não são tão importantes como esse dom, que é o dom do amor. Porque se você não tiver amor, de nada vale. E se você precisa procurar os melhores dons, por que você vai procurar profetizar, falar em línguas, ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria? Por que você vai buscar essas coisas, sendo que o supremo é o amor? Por quê? Então, todas as pessoas passam a buscar o amor, porque esse é o dom supremo, esse é o dom que mais vale a pena ser buscado. E aí, toda a igreja em uníssono começa a viver o amor, o dom do amor. Beleza, essa é a igreja. Todas as pessoas ali estão vivendo no dom do amor, abundantes em amor. Agora, vamos sair desse escopo e vamos enxergar essa igreja com a ótica da Bíblia, com a ótica de 1 Coríntios, dos textos que a gente leu. Essa igreja está abundante em amor. Então, o papel do amor que é unir, quer fazer uma pessoa suportar a outra, auxiliar a outra, vai estar sendo muito bem exercido. Então todos eles vão estar muito bem unidos. A igreja inteira vai estar unida. Porém, o amor não transmite conhecimento. Ele não vai edificar a sua mente, não vai te fazer apto para rejeitar as falsas doutrinas e as doutrinas que destroem a igreja, porque o amor, ele une, o amor, ele não destrói os falsos ensinamentos. E como a igreja inteira está focada no amor, ela não tem ferramentas para crescer, para atacar os inimigos da fé. E essa igreja, ela passa a não ter membros, ela não consegue ter ferramentas para continuar vivendo. E Paulo, segundo o texto de 1 Coríntios, fala que a igreja precisa dos membros, precisa dos dons, precisa de cada um deles, porque cada um deles tem uma função dentro da igreja. Se a igreja passa a não exercer os dons, ela se torna vã, fútil. Se a igreja não tem pés, ela não consegue andar. Se a igreja tem falta dos olhos, ela não consegue ver. Se a igreja tem a falta dos ouvidos, ela não consegue ouvir. Se a igreja tem falta das mãos, ela não consegue agir. Você consegue perceber que a igreja, sem os dons e apenas com o amor, ela está unida e ela é impotente. Ela não consegue fazer nada. E se ela não consegue fazer nada e a gente ainda tem vários inimigos, essa igreja será destruída, porque ela não tem ferramentário para crescer e nem para se defender contra os ataques. Por isso, à luz da Bíblia, você não pode aceitar essa doutrina do
dom supremo do amor. Porque o amor não é um dom, o amor ele não vai edificar, não vai construir, ele vai ser o ambiente, ele é o terreno, ele é o caminho aonde as coisas são construídas, aonde os dons têm eficácia. Porém, sem os dons, a igreja não consegue evoluir, ela se torna deficiente, se torna paraplégica ou até tetraplégica. A igreja fica totalmente deficiente sem o bom funcionamento dos seus dons. Sem conhecimento, sem sabedoria, sem nenhum tipo de edificação. Por isso, ande você sempre em amor e busque os dons para que você edifique a igreja, que você auxilie os seus irmãos na fé, que você auxilie as outras pessoas. E dessa forma, a igreja vai conseguir crescer. Dessa forma, a sua igreja e a igreja de Deus como um corpo completo vai conseguir crescer, evoluir e fazer a vontade de Deus. Tá, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Ele ficou um pouquinho grande, mas eu acredito que eu consegui explicar meramente bem esse trecho de 1 Coríntios que tanta gente fala bobagem. Até a própria Bíblia de Genebra aqui colocou o dom supremo. Infelizmente isso aconteceu, eu vou ter que esculhambar o pessoal lá do editorial da Bíblia de Genebra. Mas espero que a partir de agora aí você consiga ter ferramentas para ler esse texto, basear a sua fé na verdade bíblica e poder fazer a igreja crescer. Se você acha que esse vídeo ele é interessante e é relevante para outras pessoas, manda esse vídeo para aquele seu irmão que acredita que só precisa do dom do amor, que só precisa ter amor e que o resto as coisas vão se resolver. Porque se ele continuar com esse tipo de doutrina na mente dele, ele e a igreja onde ele está vai ser destruída, vai ser facilmente dizimada por simplesmente não entender bem um texto bíblico. Se você quer receber outros vídeos aqui do nosso canal, você pode clicar nesse botão vermelho aqui e se inscrever no nosso canal. E aqui na sua tela tá aparecendo alguns outros vídeos que talvez sejam interessantes para você, que você possa gostar, e eu espero que eles ajudem a você e a sua igreja. Tá, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu te espero no próximo vídeo e fiquem bem. Até breve, tchau!